Fala, galerinha do 7º ano! Vamos lá para mais uma aula de arte? Então vamos. Abram para mim na página 135, a unidade 4. Vamos lá? Aí vai falar sobre o corpo na arte. Nessa unidade faremos uma viagem não linear, ou seja, no tempo, né? Não linear, não segue um cronograma correto. E tomaremos como veículo algumas questões pertinentes à relação arte e corpo, ou melhor, questões em que a arte se deteve de maneira diferente ao longo da história. Corpo na arte, dos primórdios aos dias atuais. Desde os tempos remotos, né, lá de trás, o corpo humano é representado artisticamente em suas diversas ações. Isso pode ser percebido, por exemplo, nos registros encontrados de inscrições rupestres, de esculturas e objetos utilitários. Mas, se o corpo humano tem a configuração muito similar desde aproximadamente 2000 anos, ele não deveria ser representado de uma só maneira? Muitos são os pontos envolvidos para se formular uma resposta para essa pergunta, como a própria questão da evolução humana, que engloba o desenvolvimento de ferramentas artísticas e o refinamento das habilidades motoras, e o contexto sociocultural e artístico de cada povo, de cada época em que esse corpo humano foi representado pelas artes. E é esse contexto que deveria nortear toda a discussão em torno do que é considerado arte, bem como se há limites para a arte e, se sim, quais são, quem os define. Vou perguntar novamente aqui. Se o corpo humano tem a configuração similar à nossa, desde aproximadamente 2000 anos, ela não deveria ser representada de uma só forma? Na página 136, fala sobre o conservadorismo e o reacionismo. Bom, estamos aí, muitas vezes, e principalmente quando se trata de arte, há uma tendência de se colocar como sinônimos os conceitos de conservadorismo e reacionismo. No entanto, para Herbert, que foi um grande crítico de arte britânico, há uma importante diferença entre esses dois conceitos, enquanto o primeiro procura manter o que existe de positivo, né? Em questão de instituição, de conservação e promoção da arte e da cultura, como os museus, por exemplo. O segundo não só nega, como também reage e se empenha para atingir o contrário, ou seja, destruir, assim, o reacionarismo, segundo Reed, traz uma revolução às avessas e dificulta a manutenção de um campo de discussão saudável a respeito da arte e de seu desmembramento. Bom, um conserva o que já existe e o outro distorce, né, no caso. Dessa maneira, convidamos você para fazer um breve passeio por alguns caminhos que a arte seguiu e ainda segue em relação ao corpo humano e sua representação, tendo como norte o entendimento dos diversos contextos em que essas manifestações ecoaram e ainda ecoam. Em consideração à definição de conservadorismo propostas por Herbert Reed. Nós temos aí a representação figurativa em si, né, que existem várias formas de arte pré-históricas. Tem aí a reprodução da fotografia mostrando 3 esculturas em pedra que representam deuses associados à fertilidade. Se vocês observarem no livro de vocês, tem aí, esses 3 bonequinhos gordinhos aí, Aí na página 137 já vai mostrar aí, como se fosse assim, imagens da pintura do Egito, mostrando o deus Tó e o faraó retratados pelo princípio do ângulo de maior visibilidade. Abaixo nós vamos ter uma fotografia fresca medieval, por meio da qual é possível verificar como representação de figuras sagradas. Elas eram bem distantes das humanas. E já na página 138 nós vemos aí primeiro a reprodução do homem, o desenho do nu masculino, representando as proporções ideais do corpo humano. Embaixo nós temos aí umas imagens todas distorcidas, né, bem diferentes da de cima. Essas aí de baixo foram feitas por Pablo Picasso. Ele gostava dessas imagens assim,
distorcidas, geométricas, né? E agora aqui, ó, na página 139, diz assim, essas duas representações condizem com a imagem real das formas humanas. Essas duas últimas aí que eu falei que era... Uma era de Pablo Picasso, ó. Aqui embaixo. Por conta disso, podemos ou não dizer que são corpos humanos retratados? Para os artistas do modernismo, a retratação do corpo humano de maneira naturalista era menos importante que a maneira como o artista o via ou como gostaria de representá-lo. Aí nós temos um jogo rápido que diz assim, no Egito Antigo, no judaísmo, a representação do corpo humano, na pintura era respectivamente o quê? A resposta correta vai ser letra A, para os mortos e proibida. Depois vocês vão ver aí embaixo o corpo artístico como instrumento político. Depois vocês vão ver o risco corporal na página 140. A tecnologia a serviço do movimento corporal. Tá? Eu gostaria que vocês dessem uma lidinha aí. E qualquer dúvida, galera, em respeito a esse assunto, vocês podem me procurar, tá? Para poder estar tirando as dúvidas no privado. Tá bom, galerinha? Hoje eu não vou passar exercício. Nós só tínhamos mesmo esse jogo rápido para fazer na página 139. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tá ok? Eu vou parando por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima.